Olá, meus irmãos, hoje é dia 9 de setembro, nós estamos meditando o Evangelho que está em Lucas capítulo 6, versículo de 20 a 26. E o Evangelho nos diz: naquele tempo Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje, meditando as bem-aventuranças, nós poderíamos nos perguntar quem são os bem-aventurados nos dias de hoje, né? Quando Jesus coloca essa palavra como uma palavra de incentivo, né? Bem-aventurado, né? É aquele que bota toda a sua esperança, toda a tua confiança, a confiança total da sua vida em Deus. Ser um bem-aventurado no mundo que nós estamos vivendo é, na verdade, realmente ser uma contraposição diante do que o mundo tem feito com cada um de nós. Quantas vezes nós estamos diante de Deus e muitas vezes nós não colocamos a nossa devida esperança nesse Deus que é amor e misericórdia e apostamos nossa confiança nas coisas do mundo. Então Jesus, ele começa as bem-aventuranças falando nós primeiro de uma bem-aventurança tão própria para nós, né? Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Quando imaginamos a pobreza material, nós começamos a perceber, meus irmãos e minhas irmãs, que quando Jesus fala do pobre, é aquele que coloca toda a sua confiança total em Deus. Existem os pobres financeiramente falando, mas existem os pobres que em espírito, ou seja, aqueles que acreditam que nenhuma pessoa é rica longe de Deus. É aquela pessoa que se coloca humildemente diante da ação desse Deus que é amor, para que Deus possa realmente realizar grandes obras na sua vida. Nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs, lembremos que só Deus é suficiente, só Deus é necessário na vida de cada um de nós, só Deus é importante a cada um de nós. Ser um bem-aventurado é ser chamado de separado, né? Separar-se do mundo, das paixões do mundo, das incertezas desse mundo e colocar a esperança todinha nesse Deus que nos alimenta, nesse Deus que confia a cada um de nós um chamado, né? Ser um bem-aventurado. Quando as pessoas olham e veem em nós sinais dessa bem-aventurança, é sinal que nós estamos de uma forma correta anunciando o Evangelho do Senhor. Coloca a tua esperança no Senhor, confia no Senhor, seja no mundo esse sinal de alguém que viveu uma experiência profunda diante desse Deus que é amor e misericórdia. Ser santo, ser separado, ser bem-aventurado é o chamado que Deus nos faz. É uma luta muito grande, uma luta constante que nós traçamos dentro dos nossos corações todos os dias da nossa vida. Mas eu tenho certeza que aqueles que confiam no Senhor jamais esmorecerão da sua fé. Que Deus te abençoe, fortaleça cada vez mais a tua esperança no Senhor. Obrigado, Senhor, por me confiar o desejo de ser um sinal teu no mundo onde eu estou vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.